Porque quem nós somos? Nós somos aqueles que tu dizes que nós somos. Amém? Isso gritou muito forte dentro de mim nessa noite, irmãos. A Bíblia por si só, ela já é riquíssima demais. Ela tem mais de 1000 páginas. E nós vamos ouvir sobre um tema nessa noite, ganhando para perder. Mas pastor, não é perder para ganhar? Depende do ponto de vista, depende do ângulo, depende de onde nós partimos. E a gente tem esse hábito, e é até saudável, é necessário que a gente vá ministrando a palavra através de temas. Mas, na verdade, a palavra, a Bíblia, ela tem um único tema. A gente vai separando em subtítulos, em submensagens, mas a Bíblia só tem uma mensagem. A mensagem do resgate. Amém. Glória a Deus. A Bíblia é um livro de resgate. Amém? Amém. A gente começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Em Gênesis começa com o resgate, irmãos. Em Apocalipse termina com o resgate daqueles que estavam perdidos. Amém? Nós temos que começar a crer, a se portar, a viver como aqueles a qual o Senhor diz que nós somos. Amém. E o Senhor diz que nós somos filhos por herança em Cristo Jesus. A vez que nós reinaremos com Ele, ressuscitaremos com Ele, governaremos com Ele. Glória a Deus. Amém? Então nós também somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Aqui nessa noite quem nós somos? Alguns poucos no meio de uma multidão a qual o Senhor amou, elegeu, chamou e vai glorificar. Amém. Glória a Deus. Então sejam todos bem-vindos aqueles que não são deste meio, mas eu creio que pertencem à igreja do Senhor, a grande Assembleia dos Santos, a qual a Bíblia diz que o Senhor vai retornar e vai receber dos ares a sua igreja, a sua noiva. Amém? Meu nome é Ricardo. E eu recebi um grande privilégio, um grande presente, um grande dom de pastorear o rebanho do Senhor. As Escrituras dizem que aqueles que o Senhor chama para pastorear, algo foi arrendado. Amém? O rebanho é do Senhor, a igreja é do Senhor, apenas foi arrendado vidas para que a gente estivesse pastoreando, orientando e pregando. E servindo de exemplo. Amém? E servindo de exemplo. Em tudo. Amém? Quem tem caminhado conosco e estado mais perto é literalmente em tudo. Quem nós somos? Alguém que não tenta passar uma imagem de um ser perfeito. Glória a Deus. Eu não sei, aqueles que vieram pela primeira vez, aqueles que vieram pela segunda, aqueles que estão insistindo em permanecer aqui. Eu não sei em busca de que tu estás. O que a Bíblia diz que nós somos? Alguém que foi resgatado pela sua graça, para dia após dia. Paulo diz que de glória em glória refletida em nós vamos nos transformando, segundo a imagem daquele que reflete em nós. Amém? Então é isso que nós temos buscado ser, tentado ser, corresponder a ser. Amém? Sinceros, verdadeiros. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele está. Abre a tua Bíblia em João capítulo 8. Respiro. Quem nos dá essa certeza? Quem nos dá a certeza que Ele está aqui, irmãos? Porque os irmãos estão cantando? Porque tu sentiu um arrepio gostoso? Não, porque a palavra diz que Ele estaria. Amém? E a Bíblia diz que é impossível que o Senhor minta ou se arrependa.
João capítulo 8, versículo 30. Quem achou? Quem nem procurou? Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 30. Posso ler? Diz assim: dizendo ele estas coisas, Jesus falando muitas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam, a quem que ele disse? A todos não. Primeiro ele falou para todos. E daí para esse todos que ele falou, a totalidade, porque ele disse que Deus amou quem mesmo? O mundo. Deus amou todos. Agora, aqueles que crerem no nome do Filho de Deus, a estes será dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, versículo 31. E Jesus pôs aos judeus que criam nele, naquilo que ele tinha falado primeiramente, ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Agora sobe para o versículo 28. Que palavra é essa que eles tinham ouvido e que eles tinham crido e que eles precisavam permanecer? Versículo 28. E disse depois Jesus: quando levantarem o Filho do Homem, quando crucificarem o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas eu falo, eu faço, eu expresso, eu manifesto, conforme meu Pai me ensinou. Amém? Nós temos aprendido a cada dia que o Senhor Jesus veio para manifestar o Pai. Glória a Deus. A Bíblia, Isaías 53, agradou, foi do agrado do Pai. Foi do agrado do Pai o quê? Moê-lo. Amém? A iniciativa do amor partiu do Pai. Glória a Deus. Quem nos gerou, quem gerou essa noite, quem gerou as nossas vidas na eternidade, foi o amor do Pai. E a Bíblia diz que muitos dos judeus, descendentes de uma promessa, descendentes de Abraão, portadores da lei mosaica, que estavam debaixo de um compromisso já pré-firmado, anunciado com Deus, muitos vieram e creram nisso. Nós ouvimos uma palavra um tempo atrás, que toda religião apresenta um Deus e oferece um Deus, mas só o cristianismo oferece um Pai. Amém? O judaísmo era uma religião estabelecida pelo próprio Senhor. Como nós falamos no início, toda palavra ela vai se desenhando, ela vai anunciando, cada vez vai ficando mais claro o plano de redenção do homem que tinha se perdido. Amém? Então Jesus se aproxima dos que creram e disse: olha, se vocês permanecerem nessa revelação da cruz, da salvação, da graça, vocês serão os meus discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma diferença, meus amados. A palavra diz que quando nós cremos no Senhor, aquilo que o Senhor Jesus explica em João capítulo 3 a Nicodemos. Nicodemos chega de noite para ter com Jesus, e Jesus diz: olha, Nicodemos, vamos direto ao ponto. Por que Jesus foi direto ao ponto com Nicodemos? Pois Nicodemos já era instruído na palavra. Nicodemos já era um dos principais na religião. Era um homem respeitado, ele tinha boa conduta. Nicodemos era um cara exemplar. A Bíblia diz que ele era um dos principais em Israel. Ele era um doutor da lei. E Jesus diz: olha, Nicodemos, vamos direto ao assunto. Tudo isso não serve para nada. Se tu não nascer de novo, tu não herdarás o reino dos céus. Amém? E o Senhor apresenta o novo nascimento a Nicodemos.
Aquilo a qual Paulo explica em Romanos, que quando nós confessamos ao Senhor, nenhuma condenação há sobre nós. Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, nesse momento, no momento da fé, o nosso espírito que estava morto, ele é regenerado. E agora eu fui livre do quê? Nesse momento eu sou livre do quê? Do quê? Me ajuda aí. Do pecado. Agora o pecado ele já não tem mais poder de me condenar e de me matar. Mas ainda Jesus falou para os que creram, porque no momento que a pessoa crê, ela é regenerada. Ela foi resgatada, ela foi tirada do império das trevas e foi transportada para o reino do Filho do seu amor. Agora, que verdade é essa que precisamos conhecer depois de crer? E que liberdade é essa que nós precisamos experimentar? Amém? Essa liberdade, essa libertação que nós precisamos, não é uma libertação de demônios. Porque se o Espírito habita em ti, demônios já não habitam mais em ti. Nós vamos nos libertar de nós mesmos. É de nós mesmos. Porque Paulo fala em Gálatas 5 que o fruto do Espírito, o resultado daquele que veio morar em mim, no momento que eu criei, é manifestar uma nova criatura. Porque ele fala, olha, as obras da carne são conhecidas, é a ira, mas o fruto do Espírito é a mansidão. A obra da carne é o desequilíbrio, o apetite desordenado. Agora o fruto do Espírito é a temperança. E contra estas coisas, contra o resultado que o Espírito gera nas nossas vidas, contra isso não há lei, não há condenação, porque esses estão em Cristo Jesus. E quem é a verdade? Qual é a verdade que nós vamos conhecer? Cristo. Paulo fala aos Coríntios, ó Coríntios, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja plenamente, totalmente formado em vós. Amém? E conhecereis a verdade, conhecereis Cristo. O convite do Senhor, quando o Senhor te chamou lá a primeira vez, ou se o Senhor te chamou hoje a primeira vez, o convite dele, a gente tem várias ideias. O que o Senhor quer de mim? Ele quer me usar? Quer ou não quer? Quer. Ele quer me abençoar? Quer. Ele quer me salvar? Quer. Mas o convite do Senhor é para estar com Ele. Amém? O Senhor pede o barco de Pedro emprestado, e tu sabe da história. Pedro não tinha pegado nada a noite inteira. E o Senhor falou, Pedro, volta no mesmo lugar que tu não pegou nada e lança as redes. E Pedro diz, olha, eu vou confiar nessa tua palavra. Porque tu estás dizendo, eu vou lançar a rede. E Pedro lança a rede e o barco começa a afundar. Ele pede ajuda, volta para a praia. E Jesus faz um convite para ele. Amém? O convite para deixar tudo? Não, para estar com ele. Ele falou, Pedro, deixa tudo e me segue. O que deve saltar os nossos olhos não é o deixar tudo, é estar com ele. Pois se Pedro não tivesse deixado tudo, seria impossível ele estar com o Senhor. Amém? Existe uma promessa, existe algo dito sobre as nossas vidas, declarado sobre as nossas vidas. Nós somos chamados, irmãos, para estar com Ele. Amém? Quando Jesus diz, Pedro, me empresta o teu barco, e Pedro se depara com a pesca, a vez que na hora ele se prostra e diz, ai de mim que sou pecador. Pois nós já aprendemos que quando nós vemos quem Ele é, nós entendemos quem nós somos. Se tu ainda não sabe quem tu és, é porque tu nunca entendeu e nunca viu, nunca teve uma revelação de quem Ele é. Amém? Ele fala, meu Deus, eu estou diante de alguém santo. Glória a Deus. Então nesse momento Pedro estava ganhando algo. Pedro ganhou um barco cheio de peixe, para que ele pudesse ter sido chamado através da graça de Deus. Mas mal sabia ele, meus amados e minhas amadas, que ele estava ganhando para perder.
Glória a Deus. Às vezes essa matemática de Deus, esse chamamento de Deus nos assusta um pouco. Mas fica tranquilo, se tu nunca ganhou nada de Deus, primeiro tu vai ganhar. E depois tu vai perder. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Os últimos serão os primeiros. A Bíblia diz que os loucos é que são sábios. Os que nada têm é os que tudo possuem. Amém? A Bíblia diz que os que choram é que são alegres. Amém? Eu sei que é doidura. Continuando em João, no capítulo 8, versículo 43, diz assim. Aqui Jesus continua seu discurso. Não dá tempo para a gente ler tudo, então pula para o 43. Ele diz assim: por quê? Porque alguns estavam questionando ele. Alguns estavam argumentando, rejeitando a paternidade de Deus o Pai. Eles estavam reivindicando a paternidade de Abraão. E Jesus diz: olha, por que vocês não entendem a minha linguagem? Presta atenção. Por que vocês não entendem a minha linguagem? É uma pergunta, e ele vai dar a resposta. Porque vocês não podem, porque vocês não suportam ouvir a minha palavra. Amém? A gente só não entende essa linguagem da cruz, a gente só não entende a mensagem da graça, a gente só não entende que nós somos chamados para andar com Ele, nós só não entendemos que nós ganhamos coisas para depois perder em benefício de outros, se nós não ouvirmos a palavra. Amém? Se os nossos ouvidos não estiverem atentos às suas palavras, nós não vamos entender essa linguagem. Glória a Deus. O que tu precisa é permitir que o Espírito te revele. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, olha, ao homem natural, aquele que não foi regenerado, as coisas de Deus lhe parecem loucura. Isso são loucura. Paulo diz, olha, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos é poder de Deus, é para a salvação de todos aqueles que creem nesse poder. Versículo 59 diz assim: então Jesus fala para eles que eles têm por pai o diabo, eles ficam bravos. Então eles pegaram, os que não creram, eles pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Mas Jesus fugiu, se ocultou e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim ele se retirou. Aí eu te pergunto, por que Jesus fugiu deles? Porque ele era um covarde? Porque ele tinha medo da dor? Não. Porque ele tinha medo da morte? Não. Porque essas pedras evitariam a cruz. Amém? Essas pedras teriam evitado a cruz. Ei, o teu inimigo não é quem te conduz para a cruz, é quem quer te tirar dela. Amém? Eu sou taxado de pregador de desgraça, de pobreza, ganhando para perder. Quanto mais tu ganha do Senhor, mais tu entende que tu tens que abrir mão. Quanto mais tu ganha do Senhor, mais tu entende que tu tens que menos tu tens que adquirir, conquistar, usufruir, ser feliz. Fica calmo, é de passo em passo. Glória a Deus. Agora, aquilo que nós falamos, irmãos, é o que nós vamos viver. Sim ou não? Alguns falaram amém por conveniência e outros por experiência. Pedro viveu o que ele declarou, sim ou não?
Jesus falou, olha, você é entregue, vou morrer, vou para a cruz. E Pedro falou, não, não vai. Senhor, eu vou morrer por ti. Pedro falou, Senhor, eu não sei esse bando de covarde, mas eu vou morrer por ti. Jesus é preso, é espancado, é humilhado, é cuspido. E antes que o galo canta, irmãos, Pedro não morreu. 3 vezes o galo cantou, irmãos. Só que também 3 dias se passaram. E o Senhor ressuscitou. E depois da sua ressurreição se passaram mais 40 dias e o Senhor apareceu para eles pela 3ª vez. E ele falou, Pedro, foi tu que falou que ia morrer por mim? Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro fala e diz assim, tá, e João? João não falou que ia morrer por mim, tu falou. Se eu quiser que João fique vivo até eu voltar, ele vai ficar. Agora tu não. Tu vai apacentar as minhas ovelhas. Quando tu for velho, outros vão te vestir. Tu serás preso, tu serás martirizado. Amém, irmãos? Aquilo que nós falamos é aquilo que nós vamos viver um dia. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Às vezes nós temos por inimigo aqueles que nos apresentam a cruz. Porque a cruz, ela é morte. A cruz é privação, é negação. A cruz é adorar quando tudo não está certo. Sabe qual é o bom da igreja? É que nem sempre são os mesmos que estão no mesmo lugar. Ora eu estou no poço, ora tu está no poço. Ora eu estou no vale, ora tu está no vale. Ora eu quero desistir, ora é tu que quer desistir. O problema é quando existe uma unanimidade onde todos querem desistir. Onde todos estão caídos. Onde não há um que possa estender a mão. Os nossos inimigos não são aqueles que nos empurram para a cruz. Os nossos inimigos são aqueles que querem nos tirar da cruz de Cristo. Lá está Jesus com os seus discípulos no Getsemane, esperando vir ser preso. Porque o Pai já tinha revelado para ele. E a Bíblia diz que chega Judas Iscariotes. Quem é que conhece Judas? Levanta a mão. A gente até canta um louvorzinho, né? Como é que é o louvor do Judas lá? Cabra safado, né? Judas traiu Jesus, era um cabra safado. Lá vem Judas, irmãos. E Jesus fala para ele assim, amigo, o que tu queres comigo? E Pedro, irmãos, Pedro ele fala, Senhor, tu não vai para a cruz. Não, não vai. Judas estava empurrando Jesus para... Judas empurrou Jesus para a cruz ou não? E ele chama de amigo. E Pedro falou, não, tu não vai para a cruz. Ele falou, para trás de mim, Satanás. Tu não vai me tirar da cruz. Amém, irmãos? Os que não criam nele, os que não criam, queriam apedrejar ele. Queriam aplicar a lei mosaica. Debaixo de falso testemunho. Porque na sua boca não era encontrado dolo algum. Jesus desafia eles nesse capítulo para que eles encontrassem pecado nele. E todos se calavam. Amém? Jesus se retirou, irmãos. Ele se retirou das pedras, porque o alvo dele era a cruz. Às vezes nós lutamos contra os inimigos errados. Porque nós não entendemos a linguagem. Porque nós não atentamos com a palavra. João capítulo 11. Vamos falar um pouquinho de ressurreição nessa noite. João capítulo 11, a história do Lázaro. João 11,
Amém? Vamos pular alguns versículos para ganhar um tempinho. Versículo 3. Quem achou? Na verdade, essa história não é do Lázaro, é do Lázaro, da Marta e da Maria e de todos aqueles que contemplaram este momento. Mandaram, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está doente aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para tristeza, não é para perda, não é para dano. Porque não é esse entendimento que nós temos de morte. Pois se nós ainda não estamos em Cristo, esse é o nosso sentimento. Ontem nós estávamos aqui numa confraternização. Glória a Deus por essa congregação. Pensa numa congregação carnal. Adora churrasco. Carnal porque gosta de churrasco. Qualquer motivo, vamos comprar uma carne, vamos fazer um fogo e vamos comer. Ô, glória. Por sinal, quero aproveitar, estamos ao vivo. Sexta-feira a gente tem culto. 7h30 da noite nessa semana, excepcionalmente, 7h30, até as 9h30. Depois das 9h30 tem duas irmãs que estarão de aniversário e nós estaremos comemorando o aniversário delas. Amém? Se tu tens dúvida como é que funciona uma festa de crente, venha sexta-feira, mas venha às 7h30 já. Não esquece o presente, se tu tiver condição de comprar, e venha celebrar conosco. Glória a Deus. Qual é a única coisa que não tem na festa? Só pecado, o resto pode tudo. Não pode pecar. Amém? O resto pode tudo. Então a Bíblia diz que as irmãs de Jesus estavam preocupadas, porque sobre elas estava um sentimento de perda, de preocupação. E ontem, quase fugi, volta. Hoje nós estávamos aqui, nós estávamos lembrando. A tua família é aquela que sempre te expõe, né? Né, Dudu? Amém? O Jean, se quiser passar vergonha, é só ficar perto do Dudu. É o irmão dele. A nossa família sempre nos expõe. E a minha filha estava contando de como eu era dramático quando eu pegava uma gripe. Eu não era dramático, eu tinha medo de morrer mesmo. Eu achava que eu ia morrer mesmo, irmãos. E uma das coisas que eu não tenho mais medo hoje é de morrer. Existe uma diferença entre querer morrer, desejar morrer e ter medo de morrer. Amém? A morte ela é sentimento de perda, de tristeza, de dano, de sofrimento para aqueles que não estão em Cristo. Paulo fala, olha, morrer para mim, dizer, é lucro. Viver é Cristo. Então aquele que vive, ele não quer morrer, porque viver é Cristo. Agora, se morrer, ele falou, é ganho. Amém? Então Jesus diz, olha, essa morte não terminará da maneira que vocês estão preocupados. Essa morte é para quê mesmo? É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Amém, irmãos? A enfermidade, a dor, o abandono, seja o que for. O cativeiro, o poço, já foi ministrado aqui no começo. Essas coisas são para que se manifestem a glória de Deus. E para que o Filho de Deus seja manifestado e glorificado através da tua vida. Ainda que a tua vida seja morte, como era de Lázaro. A vez que Jesus amava Lázaro, irmãos. Amém? Mas o que move ele, irmãos, olha para mim. O plano de redenção não é a partir de nós, é a partir dele. Ele amava Lázaro ou não amava? Veja o tom do pedido de Marta. Senhor, aquele que tu amas está enfermo, então vem. Porque quem ama, age.
Só que a Bíblia diz que Jesus ficou quantos dias lá ainda? Hã? Quantos dias Jesus esperou, irmãos? 2 dias. Mas pastor, não era 4? Sim. Levou mais 2 para chegar? 2 mais 2? 5. Não, 4. Por quê? Irmãos, Jesus ele é movido de amor, ele é movido de amor. Só que o propósito é glorificar o Pai e manifestar o Filho através das vidas. Esse é o propósito. Nós não somos o propósito. Que versículo eu parei? No 5. Ora, Jesus amava Marta e também amava sua irmã Maria. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Depois ele disse aos seus discípulos. A quem mesmo? Aos seus discípulos. E quem é que era discípulo? Aquele que tinha crido e permanecia nas suas palavras, mas que ainda precisava conhecer plenamente a verdade e ser liberto. Da valentia, da covardia, da ira, da inveja, da soberba, da vaidade. O discípulo do amor estava tramando para conseguir o melhor lugar no reino dos céus, João. O discípulo valente foi covarde. Amém? E o que falar de Tomé, né, irmãos? Cada vez que veio o nome dele era para duvidar. Cada vez que a Bíblia dizia, e Tomé, é aquele que questionou. Era aquele que argumentava. Versículo 7. Depois disso, Jesus disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os seus discípulos, mestre, ainda agora há pouco, os judeus procuravam te apedrejar, lá no capítulo 8, 9, eles queriam te apedrejar, e tu queres tornar para lá? Por que Jesus foge das pedras e depois volta para as pedras, irmãos? Porque é nesse meio que está a cruz. Quando vem as pedras ele foge, quando as pedras cessam ele volta. Amém, irmãos? É em meio a essa batalha, é em meio a esse confronto, é em meio a essa tentativa das trevas de parar, que ele se movimentava. É ali que está a cruz. O que é a cruz? A cruz é a obediência à vontade do Pai. Não é essa a oração do Senhor? Pai, eu sei que tu pode... Olha como é que Jesus começa a sua oração. Pai, eu bem sei que tu tudo podes. Se possível, afasta de mim esse... Por que Jesus diz, olha, eu sei que tu tudo podes? O se possível não era porque Deus era limitado. É que dependia se essa era a vontade do Pai. Eu sei que tu pode todas as coisas, Pai. Porque eu saí de dentro de ti. Eu sou a palavra, o verbo encarnado. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Irmãos, a cruz é a vontade do Pai. Glória a Deus. Então por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha, vamos voltar para a Judéia, porque lá eu vou manifestar a cruz. Nosso amigo Lázaro está dormindo, e eles falam, mas Senhor, você está dormindo, está seguro? E Jesus fala, ei, difícil de entender, né? Lázaro está morto, mas eu vou acordar ele. Glória a Deus. E no versículo 9, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz. Jesus fala de prudência deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Prudência. E assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono.
Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que Tomé questiona. Tomé diz, olha, vamos nós também para morrer com ele? Vamos nós também para morrer com ele? Primeiro que Jesus não morreu nesse dia. Irmãos, o nosso chamado não é para morrer com ele. Nós não seremos crucificados. Mas existe ou não existe um convite para a nossa cruz? O que é cruz? Repete, o que é cruz que tu aprendeu antes? A cruz é o que mesmo? A vontade do Pai. Existia uma vontade para o Filho. Existe uma vontade para os herdeiros. Amém? Jesus falou, aquele que quer vir após mim, aquele que quer seguir, copiar o meu exemplo, ser meu imitador, tome a sua cruz e siga-me. O convite é para estar com Ele, através da cruz, através da vontade do Pai estabelecida sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Alguém morreu, alguns dos discípulos morreram no mesmo dia que Jesus foi crucificado? Não. O convite não era para morrer com Ele. Essa é a parte que nós ganhamos. E a parte que nós perdemos, pastor, é morrer por Ele. Amém? Nós não fomos chamados para morrer com Ele. Ele morreu por nós. O nosso chamado, irmãos, é para morrer por Ele. Pela sua igreja, pela sua noiva, pelos perdidos. Por aqueles a quais diz, olha, todos aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E o meu desejo é que nenhum se perca. E Hebreus diz que aquilo que os anjos anelavam fazer, aquilo que os anjos queriam corresponder com o Filho, Deus deu aos filhos dos homens. A nós. João capítulo 11, 16 relata isso. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo. Chamado quem? Tomé. Tomé disse aos discípulos de Jesus, seus condiscípulos, vamos nós também morrer com ele? Não. Pula para o versículo 20. Fica tranquilo, até 8h30 acaba o culto. Versículo 20, quem achou? Então Jesus vai. E a Bíblia diz que Marta, a irmã mais velha de Lázaro, ela ouviu que Jesus estava vindo. E ela saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Quem conhece a história de Marta e Maria? Levanta a mão. Quem passa... Deixa eu escolher a palavra aqui. Quem passa por boazinha sempre na história? Quem é aquela que é a boazinha? A Maria. E realmente sim. Não essa Maria aqui, aquela lá, a irmã do lado. Mas veja que aqui alguém foi ao encontro de Jesus. Amém? Alguém recebeu Jesus. Às vezes que Marta vai até Jesus e recebe ele e diz, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou, olha Marta, se tu creres, se tu me receberes, tu verás a glória de Deus. Como é que a gente recebe o Senhor? É crendo. Marta, se tu me receberes, se tu creres, tu verás a glória de Deus, ainda hoje. E ela fala assim, eu sei, no último dia. Não, é hoje, Marta. Hoje. E a Bíblia diz que Marta vai e chega na casa. A Bíblia não relata que Jesus mandou chamar, não. A Marta vai lá e diz, o mestre está te chamando, Maria. Maria larga tudo e sai correndo. E nisso Jesus já está chegando e as pessoas vão atrás dela, porque as pessoas gostam de desgraça. Gostam ou não gostam? Seja sincero. Não é mais fácil conseguir trazer alguém para um culto quando está em desgraça?
É fácil tu pegar alguém que está em casa deprimido. Eu quero ver tu tirar ele da festa para vir para cá. Às vezes que Maria se levanta para ir se encontrar com Jesus e as pessoas vão atrás. Porque elas achavam que ela ia no sepulcro chorar. É normal a gente ser comovido, movido e conduzido pela desgraça. E o Senhor sabe disso. Amém? E a vez que Jesus vê naquela cena, ele chora. E as pessoas são confrontadas de quanto Jesus amava Lázaro. E provavelmente o questionamento era, por que amava tanto e deixou morrer? Se ama tanto, bom é que ele permite tanta coisa. Porque o que ele quer realmente não é te abençoar, ele quer te ressuscitar. Jesus fala em João que chegou a hora que aqueles que ouvirem a sua voz ressuscitarão. Amém? Marta foi aquela que recebeu o Senhor. E Jesus fala, Marta, não Maria. Ele fala, Marta, tira a pedra. E Marta disse, já morreu faz 4 dias. Cheira muito mal. E Jesus fala, Marta, se tu creres, tira a pedra. E tu vai ganhar o teu irmão de volta. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que a pedra foi mandada ser tirada. Marta mandou tirar a pedra. Marta praticou alguma coisa? Praticou a fé. Porque tinha que ter fé, irmãos. Amém? Depois que a pedra foi tirada, Jesus falou, venha para fora, Lázaro. Marta naquele dia, ela recebeu o Senhor. Ela creu no Senhor. E ela ganhou algo. Amém? Maria também ganhou algo, mas porque ela também creu. Agora no capítulo 12, no versículo 1, capítulo 12 de João, versículo 1, procure, eu vou tomar uma água. Glória a Deus, achou? Em casa tu lê o capítulo 11 inteiro. Para tu se localizar no contexto, na história. Jesus aqui, irmãos, ele estava fazendo uma viagem. O seu destino era Jerusalém. O seu destino era a cruz. Era o Gólgota, também chamado de caveira. E depois desse ato de amor a Lázaro, a Marta, a Maria, mas principalmente ao Pai. Mais uma vez os discípulos formam um conselho e decidem, vamos matar ele. A vez que Caifás naquele ano era o sumo sacerdote e ele profetizou. Jesus chama ele de filho do diabo. Praticava as obras do diabo. Quando eles questionam Jesus, quando alguns não querem crer em Jesus, dizem, olha, somos filhos de Abraão. Jesus diz, olha, se o Pai quiser, dessas pedras vão surgir filhos de Abraão. E Caifás diz, olha, vamos matar ele. É melhor que eu morra por todos. E se tu lê em casa, a Bíblia diz que ele, sendo sumo sacerdote, ainda com um desviado, ele liberou uma profecia. A festa da Páscoa está começando. E eles tinham decidido que iam matar ele na festa da Páscoa. E Jesus não aparecia, irmãos. Primeiro ele ia dar uma passada na casa da Marta e da Maria e do Lázaro. Amém? Porque alguém ali ia perder alguma coisa. Alguém na casa que tinha ganhado ia perder alguma coisa. Por Cristo.
E os fariseus começam a dizer, porventura, será que ele não vai vir na Páscoa? Será que ele não vai vir para a festa? Será que ele desistiu? Será que ele vai parar de pregar que ele é o Filho de Deus? Não. Ele só estava sendo prudente. Ele só estava executando todas as coisas para que tudo se cumprisse conforme o que tinha sido pré-anunciado. Versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa até Betânia, uma vila do lado de Jerusalém, onde estava Lázaro, o que tinha falecido e que ressuscitou dos mortos. E ali se fez uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Mas Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, muito valioso, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou seus pés com seus cabelos, e a casa se encheu do cheiro daquele unguento. Sabe, irmãos, às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer exigir que a igreja tenha fogo, mas em ti não tem fogo. Aí tu quer vir para a igreja e encontrar amor, mas em ti não há amor. Sabe por quê? Porque nós vamos para a igreja só para querer ganhar, e não tem problema em querer ganhar, mas cadê os que querem perder? A casa foi cheia daquele unguento, daquela atitude, daquela obra, porque alguém decidiu perder. Lázaro estava sentado, aprendendo, é bom aprender. Maria estava servindo, fazendo a comida, é bom servir. Agora teve alguém que perdeu. Glória a Deus. Teve alguém que com a sua atitude, com a sua obra de desprendimento, encheu toda aquela casa, todo aquele ambiente. Amém. Amém, irmãos? Só haverá fogo nesse lugar se o fogo estiver em mim. Só haverá amor nesse lugar se o amor estiver em mim. Só haverá misericórdia nesse lugar se a misericórdia estiver em mim. Só haverá fruto de justiça se eu praticar esses frutos, essas obras de justiça. Tudo aquilo que tu exige e fica às vezes escandalizado que tu não encontra na igreja, é porque elas não estão em ti. Marta estava servindo, Lázaro estava ouvindo, os discípulos talvez conversando, o Judas estava julgando, que ele falou, para que esse desperdício? Para que isso? Para quê? Para que se o culto começa às 6 horas da tarde, para que já vinha às 5 horas interceder e ficar até... Que desperdício de tempo, que religiosidade, que é isso? Para que isso? Para que ter que vir toda a vida no culto? Pastor, não pode faltar? Claro que pode. Mas se eu tivesse ficado em casa hoje, tu estarias ouvindo a palavra? Ah, mas o Senhor prega. Tá, e o abraço que alguém deu em ti? Não foi gostoso esse abraço que alguém deu em ti? E aquele irmão que se aproximou de ti nessa noite? Não fui eu. E botou a mão na tua cabeça e orou por ti, não foi legal? E os louvores que nós fomos ministrados nessa noite, irmãos, que procederam do Espírito, que neles habita. O baterista hoje estava demais. Hã? Que baterista! Sabe quantas aulas ele fez, irmãos? Isso é para a glória dele? É claro que não. Justamente que não. Nunca fez uma aula de bateria, irmãos. Nunca. Glória a Deus. Sabe, porque quando Deus tem propósito nas vidas, Ele nos capacita para ser através dela. Se nós pararmos de entender, Ele pega outro, e pega outro, e pega outro, e pega outro. Porque Ele tem propósito nas vidas. Não tem problema se o teu primeiro propósito é ganhar, tu vai ganhar ainda nessa noite, se tu crer. É a tua paz que tu precisa de volta, creia nele. É a tua salvação que tu queres, creia nele, só crê, tu vai ganhar. Mas alguns de nós já cremos e já ganhamos tantas coisas, Talvez está no momento da gente perder, porque nós ganhamos para perder. Aquela casa, irmãos, foi o quê? Cheia.
E a Bíblia diz que Judas fala para que esse desperdício. E João cuidadosamente. O Evangelho de João, irmãos, foi escrito uns 30, 40 anos depois da morte de Jesus. João morre com mais de 90 anos e é nessa época que ele escreve o Evangelho. Para que esses acontecimentos não se perdessem, irmãos. Foi por isso que Deus tocou no coração, no espírito dele, para que ele escrevesse. E ele fala, mas Judas não falou essas coisas porque ele era cuidadoso dos pobres. Porque ele mandou vender para os pobres. Não, ele falou isso porque ele era ladrão. Ele queria para ele aquilo ali. E Jesus repreende ele. E diz, olha, vocês me têm sempre. Isso que ela fez foi preparando o meu corpo para o dia do meu sepultamento. Aquilo que ela abriu mão, irmãos, ela abriu pelo Senhor. Ainda que Ele seja Senhor de tudo, ainda que Ele seja Filho de Deus, quando nós abrimos mão de algumas coisas, nós abrimos por Ele. Por Ele. Jesus falou sempre que for lida essa história, sempre que essa história for contada, o nome da Marta será lembrado. Fica de pé. Dá uma espreguiçada aí, falta 15 minutos. Nós já estamos encerrando a palavra. Nós já vamos orar. Orar para aqueles que querem ganhar, orar para aqueles que querem perder. E orar para aqueles que não querem nada também. Amém? Irmãos, versículo 9 diz assim. Está acabando. Para que ficar de pé mesmo? Para tu acreditar que está acabando. Do versículo 9 a 11 diz assim. E muita gente, mas não todos, muita gente, mas não todos. Muita gente dos judeus. Por que só judeus, pastor? Porque Jesus veio para os judeus. Depois da sua rejeição, ele expande para todo mundo. Por isso que ele fala para os discípulos, pregar em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e depois até os confins da terra. Mas primeiramente foi para os judeus. E muitos desses judeus souberam que Jesus estava lá. E eles foram. Mas eles não foram só por causa de Jesus. Eles também foram para ver Lázaro. A quem tinha ressuscitado dos mortos. Ei, o Senhor nos chamou para estar com Ele, irmãos. O Senhor nos chamou para fazer uma dupla infalível. Que não é Batman e Robin. Que não é Super-Homem e Mulher Maravilha, não. Amém? É o herdeiro e os co-herdeiros. É o único filho e os filhos por adoção. É uma dupla infalível. As pessoas, elas vêm, elas vão para ver Jesus, mas elas também vêm para nos ver. Se as pessoas só veem Jesus, mas não conseguem ver que Ele nos ressuscitou, elas acabam abandonando aquele que ressuscita. Se as pessoas vêm para ver aquele que transforma a vida, as nossas vidas não são transformadas, ele passa por mentiroso. A Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado no meio dos incrédulos por causa dos crédulos, dos fiéis, dos crentes. Eles foram para ver Jesus, mas eles também foram ver Lázaro. E eles viram. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro. Amém, irmãos? Nós somos uma dupla infalível com o Senhor para fazer a vontade do Pai. Mas nós também somos inimigo, alvo das trevas. Quem é que agia na vida desses homens, desses sacerdotes que levaram a negar o Filho de Deus? Satanás. E eles não queriam matar só Jesus. Eles queriam matar aqueles que tinham as vidas transformadas pelo Senhor. Glória a Deus. Alguns morreram, outros não. Estevão, num dia ensolarado, saiu e foi pregar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos para a remissão dos pecados. E a sua manhã acaba com o quê? Com apedrejamento.
Glória a Deus. Pastor, por que ele não fugiu das pedras? Porque essas pedras aqui já não era mais a pedra da lei, era a pedra da graça, era da cruz. Porque as pedras da lei apedrejavam os pecadores. E a diz que enquanto ele ia sendo apedrejado, ele falava, veja os céus abertos, e ele fala, Pai, não impute sobre estes pecadores os seus pecados. Eles não sabem o que faz. Aquelas pedras, irmãos, lá não era mais a pedra da lei, era a pedra da graça. Ele tinha ganhado a graça e por isso ele decidiu perder sua própria vida. É o que nós ouvimos em Hebreus. Uns apagaram o fogo, outros foram consumidos pelo fogo. Cada um de nós temos um chamado, irmãos, para estar com Ele. Amém. Amém? Ainda que decidam nos matar, não abandone. Glória a Deus. Não abandone. Ainda que tu sinta vontade, porque tu vai sentir vontade. Não abandone. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento.